Estimadas irmãs, queridos irmãos, o nosso tema de hoje refere-se à beneficência, um novo olhar para a beneficência. Esse é um tema, meus irmãos, que não é recente. É um tema já tão velho quanto o nosso mundo, porque ao longo da história do mundo que nós vamos perceber, vários casos de beneficência ocorreram. A história nos conta isso. O próprio Mestre Jesus deixou com seus apóstolos a famosa Casa do Caminho, em que naquela instituição recebiam-se várias pessoas necessitadas sob orientação do nosso querido irmão Pedro. Então a beneficência não é nova, ela é antiga. O que nós precisamos entender é o seu sentido. Para alguns, ele é a arte ou virtude de fazer o bem. Para outros, ele é uma ciência de fazer o bem. Eu digo que é um ato de auxílio ao próximo, um gesto de caridade, e também é uma ação espontânea, não é? E além disso, ela pode ser considerada caridade material ou caridade moral. Ora, vejam bem, meus irmãos, nós estamos lidando com uma forma de atenção aos nossos semelhantes. Vejam porque Jesus, quando passou por nós, deixou muito bem claro, quando inquirido pelos fariseus, deixou bem claro a ideia de que o maior mandamento que ele nos legou foi: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos falando sobre beneficência, nós estamos falando de amor ao próximo, que é uma regra deixada por Jesus que nós ainda não entendemos. Nós não nos apercebemos dessa regra. Porque amar o próximo é também amar a Deus. Então, meus irmãos, a beneficência, ela manifesta-se de várias formas, de duas formas, melhor dizendo. Ela é pessoal, individual, não é? Ou institucional. Quando é que ela é uma e quando é que ela é outra? Quando nós fazemos algum benefício de forma espontânea, de forma caridosa a alguém, ela é individual. Eu, por exemplo, vou numa instituição assistencial, num asilo, e levo alguma coisa, organizo um almoço, organizo um café, levo alguma... Isso é individual. Agora, quando por trás de mim está uma instituição, uma organização, seja qual for, ela é institucional, porque aquela organização tem no seu estatuto como norma a assistência aos semelhantes. E nós temos também, podemos observar por dois lados, a material e a moral. A material é quando eu disponho de recursos financeiros, alguém está necessitado, eu vou lá e auxilio com verba, alguma verba, ou auxilio com algum conselho. A pessoa está passando por dificuldade, nós sentamos, conversamos, orientamos, e essa pessoa vai decidir se vai seguir ou não os nossos conselhos, as nossas orientações. Mas, vejam bem, é material e moral. E por falar nisso, eu recordo de Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensas de vosso Pai que está no céu. Ou seja, a beneficência, ela tem que ser discreta. Eu não posso sair me apavorando por aí, dizendo que eu fiz, rodeado de fotógrafos, de filmes, etc. Por quê, meus irmãos? Porque a beneficência faz parte da caridade.
porque a caridade é a palavra que sintetiza melhor todas as virtudes. Vicente de Paulo, o grande Paulo, nos lembra que a caridade é sempre bondosa e benévola, e a âncora para a nossa salvação. Então, há uma interligação aí entre caridade e beneficência, sendo que, para nós, que somos praticantes da doutrina dos Espíritos, elas se integram cotidianamente. Ainda no texto que nos foi cometido, nos fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não podemos fazer a caridade a quem quer que seja, apavorando-nos, gritando-nos. No texto do Evangelho, lembra aqueles fariseus que, chegando ao templo, atiravam no gasofilaço moedas para que as pessoas pudessem observar o que ele estava fazendo. Ali, ele já mereceu a sua recompensa, o olhar do público, porque o olhar divino não chega a ele naquele momento. E nós temos, em função disso, algumas palavras que eu gostaria de destacar. Gesto, descrição, ostentação, vaidade, exibicionismo, etc. A verdadeira beneficência é um gesto de amor. Gesto de amor. Portanto, ele tem que ser discreto, seleto, não é? Porque não podemos nos apavorar, fazendo, como se diz na gíria de gestão, marketeando os nossos atos. Isso não existe. Ostentação, não podemos fazer ostentação, não é? Levar um auxílio a alguém e já avisarmos, olha, meu nome é fulano de tal, moro na rua tal, qualquer coisa, estou às ordens, etc, etc. Não. Não é nada disso. Sem ostentação. Vaidade. A vaidade tem que se deixar de lado. E da mesma forma o exibicionismo. Um ponto fundamental que nós temos que destacar nessa questão da beneficência é, como eu falei antes, a questão da descrição. Porque a beneficência, meus irmãos, é um ato de amor. Então vejam bem, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Há muita gente necessitada nas nossas relações, muito mesmo. E nós temos dois caminhos. Nós procurarmos essas pessoas e auscultarmos as suas necessidades. Conversarmos com elas. Se foram necessidades materiais e nós, na medida de nossas possibilidades, pudermos resolver, resolvamos. Se forem necessidades materiais e que são além das nossas competências, vamos conversar com amigos, pessoas que dispõem de recursos e podem nos ajudar a constituir um grupo e atendermos aquelas criaturas necessitadas, porque são nossos irmãos perante Deus. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E se for uma questão moral, a pessoa está abatida, está deprimida, vamos conversar com ela. Vamos levar as nossas palavras de amor, dando a essas pessoas, acima de tudo, uma esperança, porque a esperança é a tábua de salvação de todos nós.
Enquanto tivermos esperança, estaremos vivos, espiritualmente falando. Então, quando for alguma coisa moral que nós pudermos resolver, nós podemos usar os conselhos. Nas casas espíritas nós temos o atendimento fraterno, em que as pessoas são recebidas e são orientadas. Se não pudermos individualmente resolver, se faltarmos de nossa parte conhecimento, porque alguns podem não ter conhecimentos do comportamento humano, podem, os conhecimentos do Evangelho ainda não serem tão fortes. Então, encaminhamos ao centro espírita mais próximo. E lá, eles serão atendidos, através do que nós chamamos de atendimento fraterno. Porque isso, meus irmãos, é o nosso papel. Nosso papel fundamental, porque nós, trabalhadores da doutrina espírita, temos que nos qualificar a cada dia para atendermos os nossos irmãos necessitados. Lembrando a todos, meus irmãos, fraternalmente, que uma instituição, uma casa espírita, um centro espírita tem 3 finalidades fundamentais, afora as estatutárias. Primeiro, esclarecer. Segundo, consolar. E o terceiro, orientar. Esclarecer o quê? Tudo que aquela pessoa ainda tem dúvidas. Esclarecer a questão da reencarnação, a questão da mensagem divina, esclarecer sobre o Evangelho de Jesus como como recurso para que essa pessoa busque a porta de saída da sua crise. Consolar por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas que já chegam debilitadas moralmente, chegam de cabeça baixa por problemas individuais. Consolar significa o quê? Significa dar a essas pessoas uma nova reflexão, uma nova forma de ver, dizendo que aquilo faz parte de um processo que um dia vai passar, que não há dor que não passe. E orientar é dar caminhos. As casas espíritas precisam dar caminho, não transformar aquela pessoa que bate a porta em espírita. Não é necessário isso. Ele vai decidir se quer ser espírita ou não pelo aquilo que recebeu. Então, meus irmãos, a beneficência, essa benesse que nós temos, que é uma decorrência da lei do amor, ela nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade como seres, filhos do mesmo Pai, caminhando junto no processo de renovação da nossa orbe. Não se esqueçam, meus irmãos, que toda dor ela é um desafio para quem passa por ela. Às vezes precisamos enfrentar situações extremamente difíceis para podermos superá-la e caminharmos com galhardia na nossa renovação espiritual. Nós, da doutrina espírita, somos os obreiros que Jesus remeteu para esse plano, porque nós temos a luz. Pelo processo da reencarnação, nós sabemos que tudo aquilo que passamos, que as pessoas passam, é transitório, porque um dia eles vão superar tudo isso, porque não há pena perpétua, há resgate de provas ou de expiações. E nós temos que passar bem claro isso para as pessoas, para que elas entendam e prossigam a sua vida na busca da espiritualidade. Porque hoje todos somos seres humanos num planeta de provas e expiações. No futuro, seremos seres angelicais em planetas elevados,
ornando e trabalhando, vejam bem, trabalhando no plano divino, em benefício de todos os nossos irmãos que ainda caminham no Vale das Sombras. Que a paz do Divino Mestre Jesus, meus irmãos, seja com todos, que assim seja. Senhor, há momentos na vida em que a solidão me abraça, meu peito aperta e sinto um nó na garganta. Parece que o mundo desaba ao meu redor e a melancolia me envolve em suas tramas. Fazei, Senhor, que eu seja capaz de perceber que mesmo quando todas as cores desaparecem, a vida tem um encanto sem igual. Fazei que eu seja capaz de ouvir o canto dos pássaros e sentir o aroma das flores. Fazei, Senhor, que eu me sinta leve, sabendo que vivo no seu amor. Que a solidão deixe de me amedrontar, que eu perceba que eu sou capaz de emergir das águas e renascer para um mundo de cores. Me ensina, Senhor, o caminho.